Olá, meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação. E hoje eu trouxe aqui novamente meu caderninho, porque eu estou muito planner, sabe? Muito planejamento na minha vida. E hoje eu quero falar para vocês sobre dicas para professoras iniciantes. Então, se você vai dar aula este ano, se você está iniciando neste mundo escolar, esse é o vídeo para você. Então vamos lá, eu trouxe algumas dicas que eu considero importante para poder você fazer na sua sala de aula e faz com que ela flua de uma forma mais leve, mais tranquila. Não quer dizer que vai se tornar uma sala talvez disciplinada, né? Não tô falando isso, eu tô trazendo aqui algumas pequenas situações, mas que fazem total diferença e que se você aplicá-las, a sua sala vai ser bem mais tranquila. Eu fiz isso na minha sala e deu super certo, ok? Então a primeira dica é você ter um ritual para o início da aula e para o final da aula. Então o meu ritual era sempre o quê? No início da aula. Eu já estava dentro da sala de aula e quando batia o sino para os alunos entrarem, o que eu fazia? Começava a escrever no quadro a rotina, o que iria acontecer naquele dia. Então, você teria aula de português, matemática, depois lanche, depois seria educação física, por exemplo, depois aula de português e dever. Estou dando um exemplo. Então, eu começava a escrever para essa criança já se habituando com a rotina. E eu fazia isso todos os dias, Então eu colocava a rotina e a data também, né, referente àquele dia. E para o final da aula, eu sempre criava um momento específico, seja de um jogo, de uma brincadeira, seja ouvir uma música, porque não adianta você nos 10 minutos finais da aula querer dar uma atividade. Vou fazer com que eles copiem no quadro, né? Só se você for uma professora bem das massas, aí, né, não veio ao caso. Mas eu, por exemplo, que acredito que a criança, né, ela já teve o seu tempo de estudo, e aí quando ela chega no final da aula, eu dou essa oportunidade de ela fazer um jogo, uma brincadeira, crio esse ritual, né? E às vezes até coloco na minha rotina. Lá no finalzinho, depois do dever, eu coloco assim música, uma história, um jogo, para saber que vai ter isso no final da aula, né? E também deixo claro que só vai chegar nesse momento se conseguirmos cumprir todas as coisas que estão naquela lista, ok? Então esse é a minha primeira dica, você criar um ritual para o início e o final da aula. Não necessariamente o ritual do início da aula tem que ser você colocar a rotina no quadro, né? Você pode também colocar uma música, né, para receber as crianças. Isso você vai criando, ok? A segunda dica, então, é que você nunca, jamais, never dê aula sentado, tá? Porque sempre tem aquele professor, principalmente assim, nem vou falar, mas aquele professor que dá aula sentado, fica sentado na mesa dando aula. Gente, não dá. Como assim? Você tá ali, você tem que ministrar, tem que ter uma dinâmica, e se você ficar sentado, no mínimo a criança ela vai começar ou a dormir ou a começar a agitar a sala de aula, né? Você tem que pelo menos ter um controle ali. Então nunca dei aula sentado, dei aula em pé, sempre vendo como que tá a sua voz, né? Não ficar aquela voz sempre no mesmo ritmo, sempre chamar a criança para voltar para ali. É muito importante, por exemplo, eu que gosto muito de fazer com que a sala de aula seja mais dinâmica, então sempre faço uma roda, né? E então sempre tô ali dando aula naquele círculo e nem sempre tô na frente, às vezes eu vou estar dando aula lá atrás. Então ter essa dinâmica, né, para a aula ser mais cativante para os alunos, tá? Então essa é a minha segunda dica, não dei aula sentada. E a minha terceira dica, tá? Para você, professor iniciante, que tá aí desesperado, com os cabelos desse jeito aqui, em pé, fala, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Não sei. A terceira dica é:
ajudar. Então, por exemplo, se você tá, né, igual eu falei que eu tenho uma sala mais dinâmica, gosto de fazer roda, mas se você deixar em fileira, tudo bem. Mas você ter um dinamismo, então você olhar a atividade. Então, se você passou uma coisa no quadro, escreveu, deu uma atividade na folha, ou deu uma atividade no quadro, você está rodando na sala de aula e olhando se aquela criança está te acompanhando, se ela está copiando, se ela está conseguindo resolver a atividade, se ela não está conseguindo, você ajudar essa criança a fazer essa atividade, né? Então, por isso que eu acho que a sala ela tem que ser uma sala dinâmica. Ah, mas na minha sala ela tem que ser super silenciosa. Então, minha filha, você tá na profissão errada. Vai fazer outra coisa no qual você fica dentro de um quarto, cubículo, sem nenhum som, nem que seja da rua, também não vai ter. Porque a sala de aula não é lugar de silêncio, é lugar de você ter dinamismo, de você ajudar o outro, de conversar, de você aprender, ok? E a quarta dica aí é você ter um quadro organizado. A criança, ela aprende muito pela visualização, pela imitação, né? Você é o exemplo. Então, assim, você pode ver que quando a criança tá ali aprendendo a escrever, né? Ela imita muito a sua escrita. Se você faz um C daquele jeito, ela vai lá e faz daquela mesma forma, porque você é o exemplo ali. Então, se, por exemplo, você tá escrevendo no quadro, tem umas coisas tudo meio que, sei lá, sem nexo, você acha que a criança vai prestar atenção? Não, então divida o quadro, explique como que funciona. O aluno tem que aprender a ser aluno, então explica como que você vai escrever no quadro. Ah, então chegou até essa linha, você pode continuar escrevendo, né? Não é porque eu desci que você tem que descer, você só vai descer quando você chegar na linha também, né? Explica tudo isso, é importante, tá? E também uma coisa que eu acho importante, que eu achava que não, mas é você usar giz de cores diferentes, né? Giz de quadro que eu disse, ou caneta, né? Dependendo se for quadro de giz ou quadro de caneta. Você usar coisas coloridas para poder destacar um título, enfim, se você quiser. Ok. Quinta dica: estabeleça combinados, mas não é para você levar a regra pronta. Não é para você falar assim, olha, uma regra aqui no Google, vou imprimir e colar no quadro lá na frente e cumprir com essa série. Não, é você combinar com aquela criança que está na sala de aula, que ela tá ali, né? Ela não é um ser que simplesmente foi, sei lá, né? Ela tá ali, ela é participativa, ela é ativa, então você tem que fazer com que ela contribua e estabeleça os combinados com você, tá? Então estabeleça combinados com essa criança e sempre retome os combinados aí. Vocês estão entendendo até aqui onde que eu tô? Né? Então, primeiro, criar um ritual. Segundo, nunca dei aula em pé. Terceiro, dinamismo na sala de aula. Olha que seu aluno está copiando, você está fazendo, você precisa de ajuda. Tenha um quadro organizado, se necessário use canetas coloridas e giz colorido. Estabeleça o combinado. E fora estabelecer o combinado, estabeleça também a consequência desse combinado, né? Pode ser uma consequência ruim e uma consequência boa. Então, se essas crianças não cumpriram com os combinados, então ela vai ter uma consequência. Uma consequência seja não ir na quadra, né? Sei lá, não brincar, enfim. E a consequência boa é, vocês cumpriram com todos os combinados, você dá uma bala, não sei, você faz o que você quiser. Sexta dica é mais importante, nunca ofenda os alunos, tá? Porque eu tive muitas experiências na escola de professores ofendendo os alunos, e é sério isso. Então, não ofenda. Se você estiver assim, de cabelo em pé, não aguentando mais, saia da sala, sei lá, vai fazer outra coisa, mas não ofenda. Você é o adulto ali, né? Sétima dica: não ficar só copiando no quadro, tá? Não é, o aluno não é copista. Já falei isso 300 mil vezes nos vídeos aqui do canal. Se você nunca viu, acesse os vídeos do canal, tá bom? Então não fique lá fazendo aquele copia o tempo todo. Faça que o cara não aprenda. E a oitava dica, nossa gente, tô dando muita dica, né? Não se vestir de forma errada.
Eu já fiz um vídeo nesse canal falando sobre como se vestir. Vou deixar até aqui pra você ver esse vídeo depois que esse acabar, tá? Não vou nem falar, já vou deixar aqui pra você ver. E a nona dica, né, que pra mim já tá chega de dicas, é você valorizar a sua profissão. Porque tem aquele professor que chega lá na sala e senta, vai dar aula sentado, já não dá aula em pé. Aula sentada e fica lá, ai, mas eu, professor, se você não quer copiar, não tem problema, porque o meu salário vai cair, né, no final do mês. Não seja esse professor, se valorize, ok? Então essas são as dicas para uma professora iniciante, para você que vai estar começando, para você que é descabelada. Escuta, se você está com dúvida, veja novamente, compartilha com uma professora amiga no WhatsApp, né? Fala assim, olha, tá vendo esse vídeo aqui de professora iniciante? Então compartilha. E se você tem alguma dica, né, de professora iniciante que alguém te deu, coloque aqui nos comentários, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade. E também, né? Temos sempre que abrir um espaço aqui para falar sobre o quê? Sim, o nosso site Lâmpada Pedagógica, que lá você encontra recursos que você pode usar na sua primeira semana de sala de aula, calendário para você fixar na parede, porque é muito importante você ter um calendário para a criança acompanhando com você. Vai ter aí o diário do professor, tá? Então fique atenta no próximo vídeo, na semana que vem, esse vídeo do diário. Então entra no site Lâmpada Pedagógica, ok? Então até o próximo vídeo, tchau!